Salve, iniciados e amigos das artes ancestrais! Hoje, na ordem do dia, mais um tema deveras relevante, inquietante e fascinante. Para 99,9% dos historiadores, autores, pesquisadores, maçons ou não, tudo que a gente vê praticamente em livros, artigos, sites, diz que a Grande Loja Unida da Inglaterra surgiu ali em 24 de junho de 1717. Essa é a versão praticamente magnânima, hegemônica, plim-plim, chapa branca, todo mundo defende essa ideia. Vários textos enunciados começam 1717 e assim vai. Mas, será que essa data é realmente a verdadeira? Você sabia que existem alguns autores, estudiosos muito notórios e respeitados que dizem que talvez a história das origens da primeira potência ou obediência maçônica, a mais respeitada, sublime e sagrada, lá de Londres, não foi talvez bem dessa forma. Ocorreu sim 4 anos depois desse ano emblemático, 1717. Caríssimos historiadores, ou nem tanto, sejam muito bem-vindos ao nosso canal filosófico Carlos Pires, um espaço dedicado ao simbolismo. E já peço a você, nesse instante histórico e sublime, que não se esqueça de se inscrever em nosso canal, também compartilhe esse conteúdo no futuro e não deixe de dar um like no vídeo, senão depois você, arqueologicamente, vai esquecer. Muito obrigado! Se os textos, os autores não estão coerentes, não estão simétricos ali com a verdade histórica e científica em relação a essa questão, imagine em relação a outros fatos e eventos. Acabamos perdendo um pouco da confiança, da confiabilidade nesses textos, nesses enunciados. Vamos ver agora qual que é a versão, de uma forma muito resumida, ou vamos aqui relembrar qual é a história oficial sobre a origem da Grande Loja Unida da Inglaterra. 4 lojas ou grupos maçônicos que se reuniam em 4 tavernas diferentes periodicamente. Em meados de 1716, eles resolveram reatar um costume que, de acordo com esses autores, haveria no passado, de haver uma certa comunicação entre os oficiais dessas lojas, desses grupos. Eles iam trocar ali algumas notícias. Além disso, seriam também restabelecidas assembleias e festas anuais. E, passando de 1716 para 1717, ali mais ou menos em junho, eles resolveram se unir em uma entidade única, maior. Então haveriam as 4 lojas e a partir desse momento eles estariam conectados a uma loja maior, ou seja, uma grande loja. E os 4 grupos abririam mão do seu poder, da sua potência, em nome dessa entidade que estava para surgir, que seria conhecida como, então, ela sim, a potência maçônica. Todos esses 4, então, grupos deveriam obedecer a essa instituição que seria criada. Portanto, esse tipo de entidade seria conhecida como uma potência ou uma obediência maçônica. Os 4 grupos se encontraram na cervejaria Ganso e Grelha. E lá, sim, surgiu então essa entidade comum agregando todo esse grupo. O primeiro grão-mestre eleito em 24 de junho de 1717 foi o maçom Anthony Sayer. Meus caros, o detalhe interessante é que toda essa história ela foi narrada, registrada e contada pelo pastor luterano James Anderson, o homem encarregado de elaborar a primeira constituição da Grande Loja de Londres, Westminster. Toda essa sequência de eventos, essa narrativa histórica relativa à origem da Grande Loja, só surgiu na segunda edição da Constituição de Anderson, 1738, ou seja,
21 anos após a ocorrência desses eventos, desses fatos. E mais interessante ainda, nessa versão da sua Constituição, James Anderson não diz que a Grande Loja Unida da Inglaterra, ou na época a Grande Loja de Londres, foi fundada em 1717. Diz Anderson que a maçonaria começou com Adão, depois passaria para as mãos de Noé, com seus 3 filhos, Moisés e assim por diante. James Anderson, somente ele, através da sua palavra, dos seus escritos em 38, afirmou essa condição, essa situação de que a origem da Grande Loja Unida da Inglaterra foi nessa data, que é a mais consagrada até hoje. Não existe nenhum documento, um registro, alguma ata devidamente catalogada, formalmente legitimada por dados, por exames científicos que possam comprovar o que diz James Anderson ali em 38. Considera-se então, de acordo com aqueles autores que mencionamos no início do vídeo, que existe pelo menos 2 eventos, 2 fenômenos históricos que contradizem formalmente a afirmativa de James Anderson. O primeiro dado histórico realmente comprovado, que tem simetria ali com o cientificismo mais coerente, técnico e também acadêmico, são os registros de um médico, filósofo, antiquarista, muito conhecido, renomado e respeitado na Londres do começo do século XVIII. Era William Stuckler. Ele deixou vários registros que comprovadamente são legítimos, relatando diversas situações, passagens. Relata Stuckler que foi iniciado no dia 6 de janeiro de 1721, na loja da taverna Salutation. Fica perto ali mais ou menos da taverna da Apple Tree. Stuckler registra de uma forma bem objetiva e evidente que a sua iniciação, no dia 6 de janeiro de 1721, foi uma das poucas que ocorreram naquela época. Aliás, ele diz que em muitos anos não havia ocorrido nenhuma iniciação maçônica. Inclusive, não existiam membros suficientes ali para ocupar os cargos em loja nessa sessão. Foi muito difícil para compor ali os trabalhos. Estranho, porque, de acordo com James Anderson, a grande loja que começou lá em 1717, teve um crescente extremamente poderoso, vigoroso, a partir da instalação do primeiro grão-mestre, digamos assim. Muitas lojas teriam surgido em Londres, 50, 60, 200. Então, como se explica esse registro de Stuckler quando ele diz que realmente não haviam muitos maçons disponíveis naquele momento para a sua sessão inicial? A segunda fonte histórica, ou segundo dado devidamente registrado, coerente, que também afronta ali a versão relatada de James Anderson, é uma ata de um livro de registros de reuniões da loja maçônica Antiguidade 2 de Londres. E ali existe uma ata de uma sessão magna, digamos assim, que foi realizada no Stationers Hall, um salão muito consagrado, no dia 24 de junho de 1721. E nesse dia, então, também uma noite de São João, teria sido votado, debatido, eleito e empossado um grão-mestre da Grande Loja de Londres e Westminster, que teria sido criada nessa sessão também, neste momento. O grão-mestre eleito foi o Duque de Montague, o segundo Duque de Montague, John, filho de Ralph, que seria o primeiro, seu pai. Ele foi, então, o primeiro grão-mestre que teve o seu registro formal da sua eleição e posse devidamente catalogado. Trata-se do primeiro e mais antigo documento regular legítimo que versa sobre uma sessão maçônica de posse de um grão-mestre na recém-criada Grande Loja de Londres e Westminster. Outro dado histórico que também põe um pouco em xeque, digamos assim, essa história do Anderson,
é que de 1717 até 1721, quando na sua versão a Grande Loja estava muito atuante, crescendo muito ali o número de membros e de lojas também na sua jurisdição, não existe nenhum registro na imprensa local ou regional ou mesmo nacional sobre a existência dessa entidade. A primeira vez que foi mencionada a existência desse grupo foi logo após a posse do Duque de Montague. No jornal Post Boy saiu uma nota realmente retratando ali toda aquela exuberância, a beleza, a relevância da solenidade de posse do novo grão-mestre ou do primeiro grão-mestre da Grande Loja de Londres criada naquele dia. Meus caros, pelo que expusemos aqui, que é uma pequena parte dos muitos, digamos, furos ou problemas da versão de James Anderson, que parece que é uma história, uma narrativa deveras subjetiva, muito pessoal, imaginativa, da sua mente ali poderosa, criativa, da mesma forma como ele fez a árvore genealógica da ordem maçônica, voltando lá no paraíso, no Éden. De qualquer modo, fica muito claro que até esse momento, até esse ano, esse dia, não existe nenhuma comprovação científica, acadêmica, historiográfica, histórica que diga, que corrobore e confirme a versão do pastor luterano James Anderson. O que existe, sim, são outros documentos, outras atas, textos legais, regulares, que atestam a versão de que, provavelmente, a Grande Loja de Londres, Westminster, começou a operar, houve essa criação dessa potência em 24 de junho de 1721, 4 anos depois do que relata a versão oficial, digamos assim. O detalhe que surge é: por que será que existe essa resistência, segundo alguns autores, até da própria loja 4 Coronation de Londres, em talvez realizar estudos mais profundos, coletar dados, garimpar ali nas atas, nos arquivos, para ver se realmente surgem outras provas, se for o caso, que a teoria de James Anderson, a narrativa dele, seja também a prevalente do ponto de vista científico, não há problema nenhum nisso. Talvez trata-se de mais um dos grandes e poderosos mistérios da ordem maçônica indecifráveis. E agora, meu amigo pesquisador histórico, peço a você que se inscreva em nosso canal se você ainda não fez, compartilhe esses conteúdos e também dê um like no vídeo se você esqueceu. E não deixe de acompanhar também esses outros trabalhos aqui de nosso canal que certamente, historicamente, vão interessar muito a você. Muito obrigado, grande abraço!